A semana tem sido bastante volátil para o mercado internacional de grãos e o trigo não fica de fora dessa volatilidade toda. Alguns fatores internacionais, notícias de última hora têm trazido bastante intensificação desse movimento e é isso que a gente vai tratar agora conversando com o Jonathan Pinheiro, ele que é representante da StoneX, estará conosco aqui, ele é consultor em gerenciamento de riscos da StoneX e vai nos ajudar a entender que momento é esse, portanto, para esse mercado e claro que vamos falar sobre também a produção de trigo e expectativas aqui para o Brasil. Jonathan, é um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos que nos assistem. Obrigada, Jonathan, por estar conosco. Jonathan, já vou começar contigo e as retenções da Argentina que ontem foram revisadas para baixo pelo governo. O ministro da Economia, o Luiz Caputo, veio numa coletiva com os seus assessores, ali a sua equipe, e reduziu as retenções até junho, pelo menos, em postos mais baixos. E a Argentina é um player importante desse mercado. Como é que essa notícia repercutiu, portanto, nesse cenário internacional? Bom, uma notícia bem importante, né? A gente tem então a redução de 12 para 9,5% na tarifa de exportação da Argentina. O impacto nesse primeiro momento é em torno de US$ 6, mais ou menos, a gente imagina. Seja o produtor manter o preço nos patamares atuais, ele vai receber mais US$ 6, ou ele pode até mesmo derrubar essa cotação em US$ 6 e eventualmente ganhar o mesmo montante de dólares, né? Claro que isso, no geral, na prática, a gente imagina que vai ser bastante baixista, a gente vai ter uma queda, então, de preços na Argentina. Vale lembrar, a Argentina hoje, no mercado internacional, mesmo sem essa redução de retenções, já era um dos players mais baratos no mercado internacional, então já está muito competitiva no cenário internacional. A gente vê muito dos embarques da Argentina indo para grandes centros importadores, então o mercado como um todo tem acessado a Argentina, e isso deve ampliar ainda mais esse momento de bastante competitividade da Argentina daqui para frente. Se a gente falar de uma queda um pouquinho maior dos preços da Argentina, US$ 215 até, hoje a gente tem uma referência em torno de 227, mais ou menos, a gente já estaria falando de uma Argentina tão competitiva quanto ou até mais que a Rússia, em praticamente todo o mundo, né? A não ser o Oriente Médio. Então, inclusive no norte da África, a gente poderia ver trigo argentino chegando mais competitivo do que um trigo russo. Então, um cenário bastante atrativo para esse trigo argentino. Nesse primeiro momento, então, a gente tem aí de janeiro a junho essa mudança, né? Houve uma pressão do setor agrícola como um todo na Argentina por essa mudança de retenções. A gente tem uma melhora da economia também na Argentina que permite isso, mas outros pontos que a gente tem que colocar na mesa, né? Em fevereiro a gente tem eventualmente mudanças na Rússia. A gente não tem nenhuma certeza se isso vai ser de fato concreto ou não, que vai haver aquela limitação de 11 milhões de toneladas de licenças de exportação de fevereiro até junho também, o que limitaria aí pouco mais, basicamente em torno de 2 milhões de toneladas por mês, aí uma redução bem drástica nessas exportações da Rússia. A gente está falando em menos trigo barato no mundo, potencialmente altista, poderia contrabalancear esse cenário aí de Argentina. E ainda sobre a Argentina, a gente poderia colocar alguns pontos do lado do produtor, né? De fato, ele vai estar mais competitivo no mercado internacional, ele pode ganhar até um pouco mais, mas será mesmo que ele vai sair exportando todo o volume que tem disponível no mercado? Porque, no geral, o produtor argentino ele tende a segurar a commodity dolarizada na sua mão, até porque a inflação tem melhorado, mas ainda continua elevada na Argentina. Isso é um ponto que pode. Claro, a gente imagina que as exportações vão crescer de ritmo, mas nada tão acentuado ao ponto de a gente ver embarques tão elevados, né? E o outro ponto, além da questão da inflação, também a valorização da moeda, né? Então, a economia melhorando e a Argentina tendo uma moeda um pouco mais forte, apesar dele estar recebendo o mesmo montante de dólares, ele está recebendo menos pesos por dólar do que em comparação ao ano passado, por exemplo. Então, a gente tem aí o produtor na Argentina balanceando essas variáveis aí para saber se vai exportar um pouco mais ou um pouco menos. Mas na prática, o que a gente imagina de fato que vai acontecer é sim uma redução dos preços e também um crescimento do ritmo de exportações. Hoje, o que a gente está vendo de ritmo de embarques na Argentina e até de line-ups está chegando a 3 milhões de toneladas, de uma expectativa de 12 milhões, entre 11 a 12 milhões de exportação no ano, um ritmo saudável para esse período do ano. A gente tem aí, mais ou menos até março, uma janela bem forte de exportação de trigo na Argentina. Por enquanto, tudo indo muito bem.
com essa ajudinha, essa força aí das retenções um pouco mais baixas, eventualmente esse ritmo pode crescer um pouquinho mais nesses primeiros meses, e aí a partir, eventualmente, do segundo semestre da temporada aí, volte a reduzir um pouquinho. Mas é uma dinâmica bem complexa, a gente tem que continuar acompanhando aí para ver os próximos passos. Vamos dividir então essa nossa conversa inicial em duas partes, Jonathan, para a gente entender um pouquinho mais, embora você já tenha detalhado essa questão da Argentina, era justamente isso que eu queria entender. A baixa das retenções, embora também a Argentina já estivesse com um trigo bastante acessível, bastante barato entre as origens fornecedoras ali do mundo, então quer dizer que essa baixa das retenções, ela não quer dizer essencialmente ou diretamente, imediatamente, que o produtor argentino vá vir a mercado com maiores volumes, portanto, ele está ali também colocando na balança e na ponderação outros fatores para tentar entender como é que essa diminuição das retenções pode torná-lo mais competitivo, mas ainda assim tendo ali negócios não só com bons preços, mas também que lhe garantam boas margens neste contexto econômico que vive a Argentina. É assim que nós temos que entender. Exatamente, é bem isso mesmo. O produtor argentino como um todo, ele sempre pondera muito essa questão da inflação. A economia como um todo tem se voltado muito para o dólar, justamente para tentar evitar corroer tanto o valor do produto pela inflação. Então, muitas vezes, até o que aconteceu nos últimos anos, né, a gente vê, mesmo a Argentina não produzindo uma produção tão grande, uma safra tão grande de trigo, a gente viu anos ali que chegou a 12,5 milhões de toneladas, ainda assim um estoque de 3, 4 milhões de toneladas, onde o produtor procurou segurar um pouco mais, justamente para manter o produto dolarizado, e a gente pode manter isso mesmo com safras um pouco maiores, né? O produtor tem o espaço para vender um pouco mais, mas ele continua segurando um pouquinho desse produto justamente para não perder tanto valor quando ele converte para pesos, né? Então é algo que o produtor com certeza vai ponderar. Mas como eu falei, né? Ainda assim imagino que os volumes devem crescer um pouquinho, mas nada muito absurdo, justamente porque tem essas outras questões também. Bom, Jonathan, isso traz uma perspectiva dos demais players desse mercado também diferente em relação à Argentina? Eles entendem ali que a Argentina passa a ser, ela pode atrair demanda que iria para outras origens que podem se deslocar para a Argentina diante disso? Ou há um mercado que é bastante, não sei se segregado é a melhor palavra, mas bem direcionado para as principais origens? Porque, diferente de soja, por exemplo, que a gente tem ali algumas origens mais estabelecidas, para o trigo não, a gente tem uma distribuição maior dessas compras, não? Tem sim. Não, mas eu acredito que a Argentina deva ganhar espaço no mercado internacional, sim. Inclusive, a gente tem uma outra questão que é muito importante, agora com seu destaque vale lembrar, a entrada do Trump pode trazer algumas mudanças, a gente tem isso no radar, não sabe se vai se confirmar ou não, uma eventual guerra econômica novamente entre Estados Unidos e China, né? Ano passado, em 2024, a China e a Argentina firmaram um acordo bilateral para possibilitar a importação de trigo, a China importar trigo da Argentina. Isso ainda não aconteceu, né? Há alguns rumores da possibilidade disso eventualmente vir a acontecer. E a gente está falando em 2024, pelo menos, uma importação de trigo por parte da China de quase ou em torno de 2 milhões de toneladas de trigo americano. Eventualmente, numa guerra comercial, essas compras poderiam vir a ser deslocadas para a Argentina. É um volume bastante considerável, traria um impacto muito significativo na Argentina e até mesmo aqui para o norte do Brasil, né? Eventualmente até com recuperação dos preços. Então, a gente teria eventualmente uma importação também mais cara para o Brasil, né? Mas isso ainda é um rumor, né? A gente ainda precisa entender um pouco mais se o Trump de fato vai vir a ter uma nova guerra comercial com a China ou não, mas esse seria um ponto importante. A Argentina tem espaço para ganhar no mercado internacional, sim, né? Hoje, inclusive, a Argentina já seria o player mais interessante para compra por parte da China, inclusive mais barato do que a própria Austrália, que está ali do lado, praticamente, da China, né? Certo. Bom, nós precisamos ainda entender. Então, pelo jeito, né, Jonathan, a gente ainda vai fazer muitas perguntas em relação a qual vai ser o papel da Argentina nessa nova fase. Lembrando que
Isso vai até junho, né, Jonathan? Então precisamos também saber e lembrar que é uma promessa da campanha de Milei de eliminar as retenções. Aí nós iríamos por ainda uma outra fase desses mercados. Agora, você citou também essas possíveis mudanças na política da Rússia. O que precisamos entender mais a fundo e acompanhar que pode impactar diretamente o caminhar dos preços, não só por lá, mas em todo o mundo, dada a importância desse país também no mercado do trigo? Bom, a Rússia ela vem de algumas safras, duas temporadas ruins de produção, né? Então sofreu bastante com o clima na temporada passada. E essa próxima safra agora também começa a mostrar alguns problemas. A gente não tem grandes confirmações ainda, a gente pode ter um cenário climático um pouquinho mais consolidado a partir de abril, maio, né? Mas, por enquanto, a gente tem algumas preocupações. Algumas estimativas lá da Europa já contam com 78 milhões de toneladas de produção para 25, 26 na Rússia. Então, a gente já está falando de uma nova redução da produção na Rússia. E ano passado, 82 milhões de toneladas. A Rússia continua exportando volumes bem significativos para o mercado internacional. A gente está falando em mais de 40, quase 50 milhões de toneladas. Então, isso vem, além de uma produção menor, vem acabando consumindo os estoques da Rússia. Isso pode se tornar uma preocupação com o governo russo e muito disso já vem sendo refletido nessa indicação do governo aí de limitar as exportações em 11 milhões de toneladas, o que pode reduzir esses embarques, né? Confirmando isso, a gente vai ter então um estoque um pouco mais alto ou uma retomada desses estoques eventualmente na Rússia, mas um trigo que justamente foi o que reduziu muito os preços de 22 para cá, desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, foi um trigo russo e ucraniano barato no mercado internacional e com volumes muito expressivos, né? A gente está falando em quase 50 milhões de toneladas. Então, a redução disso pode puxar as cotações para cima, como um todo, né? Não só na Rússia, ali no Mar Negro. E grandes players, que são grandes compradores, digamos assim, desse trigo do Mar Negro, vão ter que buscar outros fornecedores, né? Ou pelo menos uma parte desse volume vai ter que ser substituída. E aí, eventualmente, acaba acarretando nessa alta dos preços. Bom, Jonatas, a gente está olhando, portanto, para um cenário internacional que tem muitas informações ainda a oferecer ao andamento dos preços. Como é que você vê isso impactando o nosso mercado aqui no Brasil, dado que, somos francos importadores de trigo, precisamos olhar para as nossas importações e havia até uma expectativa de que nós pudemos até ampliar um pouquinho a nossa importação, dada também as perdas de safra que tivemos de qualidade, inclusive, não só volume, nas últimas temporadas, e também um produtor que está bastante apreensivo, inevitavelmente, por conta também dos últimos acontecimentos, também se contabilizarmos, por exemplo, a importância do Rio Grande do Sul na construção do nosso cenário de oferta. Como é que você está vendo nesse momento o mercado e o produtor brasileiro diante disso que está acontecendo? Sim. A gente precisa entender um pouquinho mais o que vai acontecer de fato nos próximos meses. Eu acredito que uma Argentina reduzindo as retenções e eventualmente os preços, a gente tem uma queda das paridades de importação, e justamente com esse dólar, que é hoje abaixo de 5,90, inclusive, a gente está com um cenário de paridades de importação caindo e o mercado interno, os preços do nosso mercado interno também pressionados. Isso com certeza vai entrar na tomada de decisão do nosso produtor aqui internamente, né? Mas, como eu falei, a gente tem ali a partir de fevereiro uma mudança na Rússia, a gente tem eventualmente uma mudança na política do próprio Estados Unidos, né? Então, isso pode mudar um pouco essa dinâmica no meio do caminho, mas a entrada de safra do hemisfério norte ocorre ali a partir de junho, principalmente, vamos falar a partir de junho. Então, a gente tem grandes players, fornecedores com colheita, que os preços no hemisfério norte, que representam quase 90% da produção mundial, devem derrubar de novo as cotações. Então, essa mudança de até junho de grande parte dessas políticas aí é basicamente até a entrada da nova safra, quando o mercado volta a ter uma abundância um pouco maior de oferta e os preços devem cair. Até lá, a gente tem que ficar de olho nessa dinâmica. Olhando para o produtor brasileiro, a gente tem aí um desânimo, né, de certa forma, ele vem de 2 a 3 temporadas muito prejudicadas no Paraná, algumas regiões já sofrendo com 3 temporadas seguidas de perdas, isso acaba desanimando um pouco o produtor. Do nosso lado, o que a gente nota é o mercado brasileiro ele ganhou um grande estímulo na produção e cresceu em área, principalmente a partir de 19, ali, quando a gente teve o grande volume de exportação crescendo no Brasil. A gente viu 2, 3 milhões, quase 4 milhões de toneladas de exportação nesse período. Isso foi um grande estímulo para o produtor para aumentar a sua área. Ele tinha, digamos assim,
com um conforto a mais em poder comercializar com o mercado internacional, em comercializar um trigo dolarizado. Então, isso foi muito favorável para o crescimento de área. De lá para cá, a gente teve essas perdas e o produtor começou a se desanimar. As exportações vêm reduzindo. Não imagino que elas vão voltar a patamares tão baixos como a gente tinha antes de 2019, mas Sim. ainda assim, a gente está falando hoje em torno de 1,5 milhão, mais ou menos, de estimativa de exportação para esse ano. Já é bem baixo do que, praticamente metade do que a gente teve 2 anos atrás. Certo. Então, isso acaba desestimulando um pouco o produtor e a gente tem também a questão climática, né, como um todo, que acaba desanimando as perdas que ele teve no trigo, como um todo, isso pode diminuir. Teve alguns comentários falando sobre a preocupação da janela de soja, principalmente olhando para o norte do Paraná ali, né, com aquela competição com o milho safrinha. Então, que eventualmente apertasse muito a janela do milho safrinha e a gente tivesse mais trigo, mas isso não vem se confirmando. A gente tem notado um bom ritmo de colheita, tudo certo. Por enquanto, a gente deve ter, então, mais milho e menos trigo no norte do Paraná, né? E Rio Grande do Sul, a gente pode também ter um reajuste justamente por causa dessas questões das exportações diminuindo, né? A janela de exportação está muito apertada, a gente tem ainda alguns reflexos do que aconteceu em maio do ano passado com as enchentes no Rio Grande do Sul, um terminal a menos em Rio Grande e muita soja ainda para sair, com uma comercialização em específico no Rio Grande do Sul um pouco mais lenta no ano passado. Então, esse conjunto de variáveis, né, a gente está falando em mais soja para sair, talvez a gente tenha uma janela de soja, de exportação de soja antecipada, um terminal a menos para poder escoar as culturas. Então, a janela que a gente tem disponível para exportar trigo acaba reduzindo e o volume deve ser um pouquinho menor. Bom, Jonathan, como é que isso traz um impacto pro comportamento do produtor para, inclusive, a próxima safra? Eu conversei com alguns líderes ali no Rio Grande do Sul que traziam uma preocupação crescente, principalmente porque nós temos ali um seguro que ainda tem preços elevados, numa cobertura um pouco mais ajustada também, né, numa cobertura mais curta, e isso vai impactar também, né? Então, para a gente finalizar, queria saber de ti como é que você está sentindo o comportamento do produtor para a próxima safra. Com certeza, essa questão de seguros pode ser mais um ponto aí de desestímulo, digamos assim, né, ao produtor. Eu tenho escutado falar muito em alternativas aí, mas eu não entendo muito sobre esse assunto, mas em alternativas na busca de seguros privados, né? Eu não sei na ponta do lápis exatamente o quanto seria positivo ou negativo para um produtor em relação a um proagro, eventualmente aí, né? Então, mas sim, pode ser um desestímulo, claro, né? Ao produtor, não ajuda na hora da decisão. Eventualmente, se a gente não tivesse falando numa redução das paridades de importação, um dólar ainda firme e sem nenhum viés aí baixista para um trigo na Argentina, nós imaginaríamos nesse período uma recuperação das cotações internas. Então, a gente está falando que em momentos de decisão do produtor no sul do país, na hora se planta ou não trigo, a gente teria um preço um pouco melhor, o que poderia ser um estímulo. A gente poderia estar falando eventualmente até mesmo numa manutenção diária em relação ao ano passado. Agora, com uma redução dos preços na Argentina, com um dólar um pouco mais baixo, a gente começa a ver que o período de tomada de decisão do produtor, se vai plantar trigo ou não, acaba sendo com um preço de trigo em baixa, até mesmo aqui no nosso mercado interno, o que pode não ajudar muito na hora dessa decisão, né? Não quer dizer que na hora que ele vai colher lá em agosto, setembro, outubro, o preço não esteja melhor, mas normalmente o que a gente nota é que quando o preço está caindo, na hora da tomada de decisão do produtor, ele acaba ficando um pouco mais estimulado, né? Então, nesse momento que a gente vê, apesar de ser um pouco ainda cedo, e até pelo que a gente comenta até com as sementeiras, é que o ritmo de compras ainda é muito baixo. Eventualmente, a gente vai ter um nível de tecnologia um pouco mais baixo também. Então, a gente pode ficar até mesmo um pouco mais exposto a eventuais situações climáticas desfavoráveis. Então, a próxima safra, o que a gente imagina é uma redução de área e talvez um potencial de produção um pouco menor. Bom, a gente vai acompanhar isso de perto porque realmente os próximos caminhos do trigo aqui no Brasil vão exigir bastante atenção da gente, né, Jonathan? Então, quero muito te agradecer pela companhia, pela conversa, por essas informações relevantes, principalmente essa seleção de notícias internacionais ainda que vão repercutir bastante nos próximos dias. E você sabe, as portas do Notícias Agrícolas estão sempre abertas para você e para todo o time da Stonex. Muito obrigada. Eu que agradeço e precisando, só chamar a gente. Muito obrigado. Obrigada. Um ótimo final de semana para você. Um abraço e até mais. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Bom, senhoras e senhores, vamos ver como é que está o trigo hoje na Bolsa de Chicago, para a gente entender como é que essas cotações estão reagindo às últimas informações de ontem. Números na tela para você acompanhar junto com a gente. Contrato março, 5 dólares e 47 cents por bushel, o maio 5 dólares e 60, o julho 5 dólares e 71, setembro 5 dólares e 84. Percebam que todos eles têm 7 pontos de queda. Se a gente vai ainda para a Bolsa de Chicago, mas olhar para os preços do farelo de soja, por exemplo, nós estamos falando de uma queda expressiva, mais de 2% de recuo nesta 2,6% agora de baixa, justamente em função dessa questão das retenções. Então, essa queda, né, essa diminuição, ou melhor dizendo, né, das retenções, ela trouxe um impacto direto. Farelo e trigo são mercados, farelo de soja e trigo são mercados muito correlacionados, por isso, atenção e olho vivo. Então, desdobramentos, né, a construção da informação e o impacto disso para você, precisamos considerar. A gente vai concluindo por aqui esse boletim, já você acompanha o Tempo e Dinheiro com o João Batista Oliveira, ao vivo aqui também no Notícias Agrícolas, e na sequência tem a continuação da nossa programação por aqui, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Até mais!